Quando a gente fala da Guiné-Bissau, não está apenas falando de um país africano pequeno no mapa. A gente está falando de um povo com uma história enorme, marcada por lutas, dores, resistências e principalmente por vozes que nunca se calaram. Durante muitos anos, a Guiné-Bissau foi colônia de Portugal. Isso significa que os portugueses chegaram, tomaram o território e impuseram sua língua, sua cultura e sua forma de viver. O povo guineense foi obrigado a deixar de lado suas próprias tradições para se encaixar no modelo que vinha de fora. A colonização não foi só uma questão de poder político, foi também uma tentativa de apagar identidades. Línguas locais foram diminuídas, as práticas culturais foram desvalorizadas, e a educação foi moldada para servir aos interesses de Portugal, não aos sonhos e saberes da própria Guiné. Mesmo com tudo isso, o povo não se apagou. Eles resistiram de forma silenciosa, com uma força que não se escreve facilmente em livros. Guardaram sua história nas conversas noturnas, nas rodas de família, nas canções tradicionais e nas palavras passadas de geração em geração. Quando a independência chegou, em 1973, não foi o fim de uma luta, foi o começo de outra. A liberdade política veio acompanhada de feridas abertas, desigualdades, crises, um país machucado tentando se reconstruir. E talvez o desafio mais profundo tenha sido esse, reencontrar sua própria voz depois de tanto tempo calado. A língua portuguesa se misturou com o crioulo e com outras línguas africanas, e dessa mistura nasceu algo novo. Uma forma única de se comunicar. Uma língua carregada de sentimento, de ritmo, de identidade. Essa mistura de línguas não é confusão, é resistência. É como se o povo dissesse: nós falamos do nosso jeito, mesmo com a sua língua, e a nossa voz continua aqui. E é exatamente isso que aparece na literatura de Guiné-Bissau. Quando falamos de literatura lusófona, muita gente pensa apenas em Portugal. Mas na verdade é muito mais do que isso. É um grande espaço onde diferentes povos que têm o português como língua imposta ou escolhida compartilham suas histórias, suas dores e suas belezas. E nesse universo, as mulheres têm um papel muito especial, e também muito difícil. Por muito tempo, elas foram as mais silenciadas de todas. E é justamente nesse cenário que entra uma figura essencial da literatura guinense. Uma mulher que escreveu, organizou, resistiu, ensinou e deixou a sua marca, Aldete Costa Semedo. Aldete nasceu em Bissau no ano de 1959, ainda durante o período colonial. Ela cresceu no meio de transformações políticas, de movimentos de libertação e de mudanças sociais. Viveu a infância sob domínio português e a juventude no contexto da independência da Guiné-Bissau. Foi estudar em Lisboa, se formou em línguas e literaturas modernas e voltou a Guiné-Bissau para trabalhar na educação e na cultura. Atuou como professora, diretora de escola, ministra da educação, mas acima de tudo, ela escreveu. Sua escrita nasceu da vivência, e a vivência dela carrega a história de um país inteiro. Ela abriu caminhos, num espaço em que mulheres tinham poucas oportunidades de se expressar literalmente, e foi uma das primeiras a dizer com clareza: a nossa voz importa. A poesia de Odete mistura elementos muito fortes, como a oralidade tradicional da Guiné, o português como língua escrita, o crioulo como língua de identidade, a experiência de ser mulher africana, guinense, pós-colonial. A oralidade, aliás, é uma das bases mais fortes da literatura guinense, e nela a gente encontra práticas culturais, como a mandijondade. Odete fala sobre temas universais, mas sempre a partir de um lugar muito específico, a mulher guinense, dentro de uma história que muitas vezes tentou silenciar esse corpo e essa voz. Agora, a gente vai assistir a uma entrevista, onde a própria Odete fala sobre ser mulher, escritora e feminista na Guiné-Bissau, e a importância de dar voz às mulheres pela literatura. Ser feminista é defender os direitos das mulheres, defender as liberdades, defender a voz da mulher nos espaços públicos e privados. Então aí eu sou feminista. Se estar a enfrentar o machismo e lutar contra o machismo, lutar pelas liberdades e garantias da mulher, então eu sou feminista. É aquela mulher consciente dos seus direitos,
e que luta para que esses direitos não sejam ultrajados. Trabalhar no sentido de aquela mulher conseguir consolidar o que conquistou. Porque hoje, no mundo inteiro, cada conquista de uma mulher é conquista de todas as mulheres. Publicar na Guiné-Bissau sempre foi um desafio. Poucos editores, pouco investimento cultural e uma estrutura muito frágil. Isso fez muitos autores ficarem no anonimato. Para mulheres, era ainda mais difícil. Audete enfrentou tudo isso, mesmo assim publicou, insistiu e continuou escrevendo. Na entrevista com Silvio Ruiz, ela diz o porquê ela não se sente uma autora consolidada. Publicações, e eu digo aqui que eu não me sinto uma escritora de carreira consolidada. Porquê? Porque as condições de publicação aqui são difíceis, as condições de escritura mesmo, de escrever como um contista, um romancista, como um poeta ou uma poeta, é difícil, porque nós aqui estamos a trabalhar para o dia a dia, estamos a trabalhar para a nossa sobrevivência, digamos assim. Estão entre as obras escritas pela autora Inconfidências entre o Ser e o Amar, No Fundo do Canto e Guiné-Bissau. Na primeira publicação dela, lançada em 1996, Entre o Ser e o Amar. Esse livro traz uma reflexão profunda. O que é ser num país recém-independente? E o que é amar num lugar onde tanta coisa foi desfeita? Dividido em duas partes, oscilações e ser e amar. Já traz a marca da sua escrita, equilíbrio entre dor e ternura, crítica e beleza, mulher que sente e mulher que denuncia. Poemar é amar o mar. O mar, ele simboliza o infinito, o profundo, o desconhecido. Amar o mar é abraçar a vastidão da experiência humana, as emoções e os mistérios da vida. Também pode remeter à ligação com a terra guinense, que é um país costeiro. E o simbolismo do mar na cultura africana é um lugar de movimento e passagem. Na entrevista com o Silvio Ruiz, Audete pode ainda nos dizer o início da sua escrita e os motivos que levou ela a escrever Entre o Ser e o Amar. Então, nessa altura, eu escrevi um poema meu que vem no livro Entre o Ser e o Amar, porque eu não me sentia à vontade. E quando era para nós aqui abrimos as vogais para dizer desenho, por exemplo, desenho, lá era desenho. Nós aqui ter alguma coisa é tenho. Eu tenho um amigo, mas lá era tenho. A escrever tipo um desabafo. Também veio alguns textos mais intimistas. Guiné-Bissau, terra de Odete. Inspirada nas palavras de coragem e resiliência da autora em destaque, canto meu poema. Onde passa Odete, passa beleza, nasce a clareza. Suas palavras trazem leveza, seu caminho é de amor e sutileza. Suas escritas trazem palavras de coragem, força e aprendizagem. Sua voz representa a origem do povo brasileiro, e com bravura e resistência ela transmite sua resiliência. Em Vozes de Guiné, escrevi me inspirando na força das mulheres da Guiné-Bissau, na trajetória de Odete Costa Semedo e nas vozes que, apesar do silêncio histórico, seguem resistindo e criando. Esse poema é uma homenagem a essa luta e essa esperança. No chão quente da Guiné, mulheres guardam histórias, guardam lutas, cantos e memórias. São vozes que não se calam, que rompem o silêncio, que desafiam o tempo. No sopro do vento, ouço a força de Odete, palavras que são flechas, que atravessem o medo, que nascem do fundo do canto, que iluminam o escondido. Depois de tudo isso, o que fica? A literatura pós-colonial africana é uma escrita que luta contra o apagamento, questiona versões europeias da história e valoriza a identidade e culturas locais. Eles recusam a estética elitista europeia e buscam o oral, o popular, o cotidiano.
Odete faz isso com força e vai além. Ela coloca a mulher africana no centro como protagonismo, beleza e coragem. Seu impacto está em como trouxe a tradição oral para a literatura escrita, o crioulo como linguagem poética, a mulher como sujeito ativo da história. A língua nasceu solta e desenvolta, nasceu virada para fora de si, irmanada com os lábios, os dentes e as cordas vocais que lhe deram a fala, a música, o grito e o silêncio.